Então, pessoal, vocês já sabem que essas aulas são dicas rápidas, de consulta rápida, sobre os cuidados básicos. Um assunto muito corriqueiro é a rega. Então, temos aqui para ilustrar esse exercício uma sementeira, uma célula, uma bandeja sementeira, como a gente chama aqui. Tem 64 células e aqui foi semeado. Então, você semeou agora. O que é que eu recomendo, e a gente fala inclusive isso no curso, eu recomendo primeiro regar o substrato que está na sementeira, na bandeja, no copinho, seja lá o que for, e aí você deita a semente, cobre e dá mais uma regada. Pronto. Mas vamos lá que você já fez isso e chegou no final do dia de novo. Você vai regar. Bom, a forma de regar não tem mistério. Basicamente é pegar o regador ou o chuveirão que você usa e molhar, mas é molhar de verdade. Então, se você molhar um pouco, provavelmente esse pouco não for o suficiente para molhar toda a célula, até embaixo. Perceba que rapidamente secou. Então você espera um pouquinho e rega novamente. E aí, vamos olhar bem. Olha só, está bem molhado, ó, bem encharcado. Vamos marcar aqui 10 segundos mais ou menos, menos que isso. Ó o que está acontecendo. Olha um substrato bom, drenante. Claro que para semeadura não precisa ser tão drenante, mas ó, tá úmido, mas ó, aquele empoçamento de água sumiu, desapareceu. O que é importante nessa fase então pós-semeadura? Semeou 2 semanas mantendo úmido. Semeou 2 semanas mantendo úmido. Pronto, é isso. Mas nessas 2 semanas já vai ter germinado. Exatamente, é o que se espera. Que até o quinto dia ali já esteja quase tudo germinado, se não boa parte. Até o 14º dia, 15º dia, então 2 semanas. Começou a germinar, segura ali, segura. 2 semanas. Então semeou a partir daquele momento 15 dias. 2 semanas, bem molhado. Pronto, estou repetindo que é para ficar bem claro. Beleza. A única observação é que pode ser que quando você vai mecanicamente, ou seja, jogar a água aqui com o chuveirão, com o regador, o que você utilizar, pode ser que salte uma semente ou outra, a semente suba e fica em cima do substrato. Você pega um pouquinho de substrato, vem e cobre novamente. Pode até dar uma empurradinha com o dedo, bem pouquinho, meio centímetro, e cobrir. Não tem mais substrato, pega um pouquinho de areia e coloca em cima. Não deixa essa semente exposta ao sol, ao vento, e ela desidrata mais rápido. Então, sempre enterradinho no substrato, a razão de até 1 centímetro tá bom, mas meio centímetro eu diria que tá bom demais. Então, próxima etapa. Muito bem, agora aqui colocamos aqui 4 potinhos, 4 copinhos, para fazer aquilo que a gente chama de efeito comparativo. Então, este aqui, na sua tela do lado esquerdo, está úmido, está bem molhado. Esses outros 3 aqui estão secos. Dá para perceber visualmente e tateando, colocando o dedo. Por que eu estou fazendo isso? Porque a partir do 15º dia de germinação, 15º dia de germinação, você já não precisa manter úmido. Secou, molhou. Secou, molhou. Acabou. E a partir do 15º dia, se caso ocorrer de você ter que molhar 2 vezes no dia porque está secando muito rápido na sua região, e aí você molha de manhã e percebe que tem que molhar tarde porque seca muito rápido na sua região, então é um caso específico. Se você esquecer de molhar tarde e molhar no outro dia, não se preocupa. A partir desse 15º dia, ela não vai morrer de um dia para o outro. Ela pode até dar uma murchadinha e tal, ficar um pouquinho triste ali e tal, mas molhou no outro dia, está tudo certo. Então, a partir do 15º dia, é via de regra. Aí a rega passa a ser uma regra quase que para a vida toda, eu diria. Secar muito bem, molhar muito bem. E nós veremos isso na sequência. Então, mantenha úmido, molhado, até 2 semanas, até o 15º dia desde a semeadura, e depois disso
secou muito bem, molhar muito bem. Acabou, bem simples. Ah, mas é quantas vezes que eu molho o valmor? Por dia? Não sei. Na casa de Amaury pode ser uma vez por dia. Na minha pode ser 2. Na sua pode ser 3. O que vai definir isso é o vento e o sol. Não tem jeito. E aí você vai, no seu ecossistema, no seu clima, na sua cidade, na sua região, entender como funciona isso e você vai criando um histórico na memória. Então, aqui seca de tanto tempo, pronto. Aí você vai tendo esse histórico e vai molhando. Tá? Secar bem, molhar bem. Bem simples, sem mistério. Então, para ilustrar bem, é molhar muito bem mesmo. E molhar muito bem significa você fazer o mesmo que você fez na célula. Caso você tenha uma bancada, ou bancadas como essas aqui que nós utilizamos, aspersores, ou tem chuveirão também, dependendo da situação, pode ser que nessa primeira passada não molhe muito bem. O que fazemos? Vamos de uma ponta da bancada até a outra, e como vocês viram ali, com 10 segundos já tinha escorrido a água, né? Ou pelo menos o excesso. E aí quando você volta, você dá o arremate, que significa passar outra vez, pronto. E aí quer dizer que você molhou muito bem. E isto vale para quando você for usar o adubo. A partir lá do 20º dia, 25º dia de germinação, você fez a solução, diluiu, pronto. É isso aí, tem mistério. É uma rega, só que tem uma solução dentro. É isso aí, vamos para a próxima. Então você tendo um substrato que mantém a umidade, porque na germinação é dessa maneira, e você aprendeu ou aprende isso lá no nosso módulo de substrato, essa água vai manter úmido o substrato por um tempo e vai escorrer o excesso. Você tem que prestar atenção num detalhe. Esta bandeja que tem aqui, ela tem furos embaixo. Então, quando eu rego, que eu coloco a água, essa água cai dos copinhos, escorre, cai pela bandeja, cai pelos furos, e neste caso aqui tem uma tela e tem uma telha que quando a água cai, ela escorre e vai embora. Então não tem acúmulo de água. Então cuidado onde você for regar, se é uma superfície lisa, e se é uma superfície lisa toda fechada, que vai acumular água, né? Se ela é lisa, tudo bem, mas tem uma leve inclinação, essa água escorre, mesmo que levando um pouquinho de tempo, ok, cuidado para não manter muita umidade, porque a gente não quer muito acúmulo de umidade embaixo de pote, embaixo de bandeja, embaixo de copinho, porque umidade constante com um calor constante é um clima perfeito para fungos e bactérias. Eles adoram esse microclima. Então, é isso, que a água que escorreu simplesmente vá embora. Muito bem, a rega em plantas que vão crescendo e trocando de pote, ficando maiores e pedindo mais espaço, não muda. O que muda é que neste recipiente você terá maior volume de substrato. Então, você sai lá de 100 ml, 80 ml de substrato numa célula, num copinho, e você já passa para 1 litro, num pote 15, por exemplo. Não muda nada. Então, é secar muito bem, molhar muito bem. Quando você tem uma planta como esta aqui, que não tem flores nem botões florais, não tem mistério nenhum. Você vem e molha ela toda, com folha, com tudo, molha à vontade. Aquele mesmo esquema, se você achar que não molhou muito bem, você vem e repete novamente esse processo e molha mais um pouquinho até molhar bem o substrato. Quando é que volta a molhar? Quando secar bem. Você colocar o dedo e perceber que está bem seco. O que tem que fazer uma pequena observação são as plantas com flores e ou botões florais. Então, a partir do momento que você tem os botões florais e você percebe que vai começar a sair os botões florais, já para de molhar essa parte aérea, não molhe mais os botões, nem tampouco as flores, evidentemente. Não é que se você fizer isso não vai ter flor. Vamos esquecer que a rosa do deserto de fato é do deserto. E temos um clima árido, não temos essa umidade toda disponível que aqui temos, ou quando fazemos uma rega com essa abundância, digamos assim, d'água, comparado com o habitat natural delas, o deserto. Então é melhor que você evite a umidade nos botões florais e nas flores, porque quando você tem um acúmulo de umidade, você favorece aí o surgimento de fungos. E é uma planta que
diria está domesticada ao nosso clima, mas entre aspas, porque isso leva a um processo longo de adaptação e de evolução para a planta chegar nesse ponto. Então, é hora de evitar. E quando você tem botões florais, em geral não é um, 2, 3, 4, 5, meia dúzia e muito juntos. Você fica molhando ali, vai ficar fatalmente uma umidade. Então, neste caso, daí começou a aparecer os botões florais, aí a rega é somente e tão somente no substrato. Se você precisar girar a planta um pouco com o pote, com a mão, para poder ter acesso a não encostar num botão, não derrubar alguma coisa, você faz o giro. Mesma coisa, você tem 10 plantas, começa a molhar uma, quando você voltar na primeira, aquele substrato já escorreu, dá mais uma molhada para você ter certeza que molhou muito bem o substrato e pronto, está feito. Quando é que volta a molhar novamente? Quando secar muito bem. Secar muito bem significa você colocar o dedo, conforme eu estou mostrando aqui, olha aqui, estou colocando o dedo aqui, dá para ver perfeitamente que está seco, né? Está seco, seco, seco. Então, neste caso aqui, chegou a hora de ela receber água. Agora, você chegou de manhã, viu as suas 20 plantas, todas elas estão nesse estado aqui com substrato seco. Mas agora não posso molhar. Fica tranquilo. Se você voltar para molhar amanhã, está tudo bem, ela vai estar lá. Então não é que secou muito bem, você tem que sair correndo, largar tudo e molhar. Ela tem uma reserva, ela tem esse Caldex, essa reserva que é para isso. Então, secou muito bem. Se você molhar daqui 2, 3 dias também não vai acontecer nada, não vai morrer. Pode ser que ela dê uma caída, baixe um pouquinho a folha, ou a folha levante um pouco para cima, você vê ela levantada. Até aí, você vem novamente e faz. Percebe que a água começa a empoçar um pouco e começa a querer sair por cima do pote, aquilo que eu falei, espera, molha as outras, ó, não deu nem 10 segundos, o substrato bom, essa água já drenou, você vem, repete a operação, e aí você vai conhecendo a planta, você vai conhecendo o seu substrato, vai conhecendo a planta. Se é uma planta que já está um tempo ali, está bem enraizada, depois de um tempo, você, vamos lá, depois de 3 meses num pote desse aqui, que ela enraizou bem, aí você quer saber se você está regando direitinho, depois que você vem, você pega aqui a planta e tira. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Bem legal isso aqui, deixa eu mostrar aqui. Que bom que aconteceu isso. Ó, vou pegar aqui e mostrar o detalhe. Tá toda molhada? E aí, o que vocês acham? Não. Entendeu? Então aí você vê, molha aqui em cima, acha que está bem molhado e não está. Então você realmente vem e molha com vontade. E aí, gente, isso aí está ligado diretamente à quantidade de água que você coloca e ao seu tipo de substrato. E aquilo que eu falo sempre, você tem que conhecer aquilo que está na sua mão. E como é que você conhece? Não é perguntando para mim, nem para a Mauri, nem para um outro. É você realmente fazer isso, inspecionar e dar uma olhada. Só, eu molho sempre desse jeito. E eu percebo que elas não estão desenvolvendo. Puxa, está enraizado. Poxa, eu molhei agora e não molhou direito. Então são observações que você vai fazendo. Outra coisa também é você botar o dedo em cima, ver que está seco, mas aí de repente você dá uma levantada e está tudo úmido embaixo. É porque em cima tem um contato maior com o sol, então te dá uma impressão que está seco e quando você vai, está molhado. Então você vai encharcar, na verdade, porque já está úmido lá, está molhado. Então é uma receita de referência que nós passamos, mas é o seu dedo e cultivar é isso. Cultivar é colocar a mão na massa. É você tatear, é você usar a mão, é botar o dedo e tudo mais, sabe? Tem que sujar um pouquinho. É gostoso botar a mão na terra. E aí você tem certeza do que você está fazendo e se está fazendo corretamente. Observação final. Isso não significa que toda vez que você for regar, você vai sair puxando planta toda hora, todas elas inclusive, para você ter certeza. Não, você vai fazer de um jeito, sempre da mesma maneira regando, com o mesmo tempo, com o mesmo regador, com a mesma mangueira, com a mesma quantidade de água e depois de um tempinho você vai dar uma verificada, ver se realmente molhou o substrato todo. Por isso que quando você compra uma planta de fora, num horto, de um amigo, na internet, mas quando vem propriamente no pote com o substrato, é muito provável que aquele substrato seja o quê? Diferente do seu. Você aproveita para fazer uma inspeção, ver se não tem nenhuma praga, nenhuma podridão, nenhuma doença, nada, e já coloca o quê? O seu substrato. Por quê? Porque o seu substrato você domina. Você conhece o seu substrato.
Você sabe como regar, sabe como cuidar. Então daqui a pouco você vai ter uma salada de frutas de substrato e vai dizer, não, essa substrato A é mais ou menos assim, essa substrato B é mais ou menos assim. Então imagine eu aqui numa produção, se eu tivesse 5 tipos de substrato diferentes, eu falo, não, aquela bancada lá tem que molhar com a mão esquerda, senão não vai regar. Então, por isso que é importante você padronizar. Quando você tem uma produção, ou na sua casa, se você quer ficar tranquilo, padroniza. Quando você padroniza, o que você vai executar é igual para todos. Tá? Então, cada substrato tem o seu tempo de absorção para se manter úmido, ter umidade o suficiente em todo o volume de substrato que está ali, e aí é você que vai fazer essa inspeção. É isso aí, você tem que desenvolver isso aí no olhômetro e no tato. Você não precisa comprar um regador como esse ou qualquer outro, chuveirinho, chuveirão, chuveiraço. Você pode continuar molhando com o regador como fizemos até agora. Estou mostrando esse porque tem motivos, né? Primeiro aqui, se você pega um vaso que tem 20, 30 litros de substrato, naturalmente você precisará de maior volume d'água ou de solução com fertilizante, se for o caso para utilizar. Logo, se você tem um regador que tem 10 litros, talvez 10 litros não seja o suficiente para regar uma planta dessas, ou maior. E se você tem algumas, você precisará encher algumas vezes o regador e carregar para lá e para cá. E aí, em algum momento, você começa a migrar de um regador, ou talvez use o regador para as mudinhas pequenas, e passa para um outro equipamento, um chuveirão, para você ter uma maior rapidez, uma eficácia então, nessa rega. Então, antes de eu molhar, que vai fazer barulho aqui para a gravação, quero deixar claro que vocês viram no exercício anterior, no pote 15, que eu coloquei água, mas não havia molhado o substrato todo. O mesmo raciocínio vale para um vaso maior. Então, quanto maior é o vaso, maior é o pote, maior a quantidade, o volume de substrato, maior é o tempo em que a água ficará sendo colocada no vaso, no pote. Então, essa continuidade do jato da água será maior, não tem para onde correr. Vasos como esses, você leva mais tempo para fazer uma nova rega. Por quê? Porque tem maior volume, vai levar mais tempo para secar. E um vaso desse aqui, por exemplo, desse aqui especificamente, dessa arábica aqui, caso você molhe muito bem ele hoje e vá viajar e ficar 15 dias, mesmo que seque durante esses 15 dias, quando você voltar, ela pode estar um pouquinho triste. Mas se você molhar novamente, está tudo ok. Diferente de um potinho pequeno, que a planta não tem reserva. Então a observação é, em algum momento você vai migrar para um chuveirinho, um chuveirão, e você tem que ficar esperto, ligado nessa questão de dar mais tempo da água para que todo esse substrato de fato molhe. Você não vai molhar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Você vai molhar uma vez. Molhar muito bem, secar muito bem. Molhar muito bem e secar muito bem. E caso você não tenha um chuveirinho, não quer gastar com isso, também não tem problema. Você pode pegar, para uma planta dessa, você pode pegar uma mangueira, bota o dedinho ali, dá aquela apertada que dá aquela melhorada para não ficar um monte de água saltando o substrato para todo lado. Um pouquinho mais fraca a água. O importante é molhar bem. Então vamos lá na prática agora. Vamos diminuir um pouco a pressão. Essa aqui é bom para regar, para a gente fertigar as bebezinhas. Diminui um pouco mais a pressão. Aí, tá bom, tá ótimo, perfeito. Pronto, ajustamos então. Tem isso também. Aqui nós usamos uma bomba de meio cavalo que sai dos tanques fertirrigado, com solução ou sem solução, e fechando um pouco o registro você diminui essa pressão. Aí você vem e molha. Tem 3, 4 vasos, molha um pouco um, molha bem o outro. Enquanto você está molhando um, o outro já está com a água que já escorreu, você volta para cá e volta, e você vai conhecendo a sua planta. Você vai entendendo como funciona. E aí, a partir desse momento que você entende como funciona, de quanto tempo você precisa para molhar muito bem, depois daí você só repete esse processo porque não vai mudar. E repito, não é um pouquinho por dia, um copo ou 2 por dia, ou uma molhada dessa e para por dia. Você molha muito bem em uma vez, espera secar muito bem, e você repete o processo quando o quê? Quando seca
muito bem. Só isso. Da mesma forma, quando você for fazer a adubação. Quando você for fazer a adubação, para você economizar um pouco d'água e ficar mais tranquilo, você pode molhar muito bem um vaso grande, molhar muito bem, e depois você vem lá, num pote desse aqui que vai acho que uns 15 litros mais ou menos, você vem com mais uns 5, 10 litros de solução e vem molhando devagarinho, então já está úmido, você vem e molha, também funciona muito bem. Tá? Para plantas grandes é um espetáculo, até economiza um pouquinho no adubo. É isso aí. É muito comum as pessoas perguntarem assim, não, mas desse tamanho, um vaso desse, eu molho de quanto em quanto tempo? Olha, se você molhar muito bem um vaso desse aqui, molhar bem mesmo o substrato todo, eu acho que você vai voltar ele a molhar uns 3, 4, 5 dias, mas pode ser que seja menos, pode ser que seja um pouco mais, dependendo da composição do substrato, né? Se ele for drenante, é mais ou menos nessa faixa. Agora, para você não ficar nessa neurose, nessa psicose, se você molhar muito bem um vaso desse, muito bem, e não chover nada, nenhuma gota d'água ele estiver exposto a condições de chuva, se você só lembrar de molhar ele daqui 7 dias, pode ficar tranquilo que você vai molhar muito bem, está tudo certo. Se nesse meio tempo der uma chuva, pode ficar tranquilo. Eu até comentei com vocês antes. Um pote desses, um vaso desses, se você molha muito bem e viaja e fica 15 dias fora, pode ficar tranquilo. Quando você voltar, você vai molhar e está tudo certo. E se choveu nesse íntere, nesse período, também está tudo certo. Claro que você não precisa deixar ela sofrer ou ter muito estresse. Mas a rosa deserto é uma das variáveis, é uma das características que a tornam atrativas, é isso. É essa reserva que ela carrega com ela no caldex de líquido para poder passar períodos. E eu acho que você tem que testar um pouquinho ela. Você tem que deixar ela um pouquinho sem água também para provocar ela. Até para ela sentir que precisa acumular um pouco mais uma próxima vez e você provocar esse armazenamento. Se você dá água para ela todo dia, toda hora, daqui a pouco a planta tem uma mensagem que chega para ela, olha, aqui não falta. Não tem dificuldade, para que eu vou gastar energia para guardar mais? Então é mais ou menos isso. Mas é mais ou menos isso, gente. Um pote desse aqui, se você molhar uma semana depois, 4 a 5 dias, está tudo bem. Não fica muito na psicose quando você tem plantas assim. Principalmente se você fica na psicose de toda hora ter flor. E toda hora você quer adubar, toda hora você... Deixa a planta ter um ciclo normal, ter flor, cair folha e começar tudo de novo. É isso.